Oi, pessoal. Aqui é o professor Diogo do curso Ator e esse é o podcast de entendimento do super objetivo do espetáculo Monólogos Urbanos. Então vamos lá. Eu dividi, pessoal, aqui o nosso super objetivo, né, do espetáculo Monólogos Urbanos, que foi criado coletivamente. Eu dividi em 3 grandes conceitos nesse super objetivo, cada um com vários tópicos. Então, primeiro, em resumo, quais são esses 3 grandes conceitos, né, que todos os atores, ao construir os seus personagens e nas suas atuações, devem, né, fomentar, né, esse super objetivo do espetáculo. 3 grandes conceitos. O primeiro, provocar um novo olhar para metrópole, né? Um novo olhar tanto dos atores durante o processo e um novo olhar para quem assistiu o espetáculo. Então, para fazer essa provocação, que a pessoa tenha um novo olhar para a metrópole. O segundo conceito é qual a minha relação com a cidade, né? Então, é uma pergunta e é uma pergunta que vai despertar várias reflexões entre a minha relação com a cidade, que é onde eu moro, né? Eu vivo todos os dias permanentemente nesse lugar, o meu lugar, e com a minha relação. E o terceiro conceito, qual a cidade que queremos? Portanto, também uma pergunta e, portanto, também para gerar uma reflexão. Então, são esses 3 grandes conceitos que eu vou detalhar mais aqui nesse podcast, né, sobre o super objetivo do espetáculo Monólogos Urbanos. 3 grandes conceitos: provocar um novo olhar para a metrópole, qual a minha relação com a cidade e qual a cidade que queremos. Então vamos lá. Começando com o primeiro conceito, provocar um novo olhar para a cidade, lembrando que o super objetivo ele é tanto para o elenco, né, para os atores que vão vivenciar esse processo de montagem, imersão, pesquisa, laboratórios. E com certeza são os que vão usufruir mais profundamente desse super objetivo e também o super objetivo que a gente tem em relação aos nossos espectadores, o pessoal que vai assistir a peça. Então, o primeiro conceito, provocar um novo olhar para a metrópole, né? Eu dividi ele em mais 3 tópicos dentro desse conceito e também tem muitos outros, tá? Aqui eu trouxe um resumo. Um dos primeiros tópicos que tem a ver com provocar um novo olhar para a cidade é um novo olhar em que perceba a cidade como um gigantesco ateliê de arte e cultura participativa, pujante e permanentemente em transformação. Vou repetir. Um olhar que perceba a cidade como um gigantesco ateliê de arte e de cultura participativa, pujante e permanentemente em transformação. Esse tópico, né, desse conceito, é você observar a cidade, sobretudo uma cidade como São Paulo, de um país que não é o país mais rico, mas com certeza não é o país mais pobre do mundo, nós vivemos nele, e São Paulo é a maior metrópole desse país, que tem desigualdade, que tem vários problemas, tem corrupção, mas também que é super acolhedor, um país que tem espaço para várias culturas e tudo mais. Então, quando você olha para a cidade com um olhar de que a cidade ela é um ateliê, o ateliê de um artista, né? Sabe? Não sei se vocês já viram um ateliê de um pintor, né? Já visitaram, né? A casa de um pintor, de um artista plástico, tal. Quando você visita ou quando você vê fotos de um ateliê, o ateliê, ele é uma bagunça, ele é um caos, ele é sujo, ele é, né? Mas por quê? Porque aquilo é uma oficina da arte, das ideias, das utopias, das emoções, né? É isso que é um ateliê de um artista. E a cidade, uma cidade como São Paulo, uma metrópole brasileira, né? Ela é isso também, ela é um ateliê. Então ela é um espaço onde está sempre em transformação, em comunicação, tem muitas mensagens nas paredes, nos prédios, em vários lugares, muita coisa acontecendo. A virada cultural é um momento onde você consegue
ter esse olhar, perceber esse olhar. Mas não é só na virada cultural, é no dia a dia, o tempo todo. A cidade está sempre em transformação cultural e artística. Tem sempre uma palavra, um adesivo, uma música, uma manifestação, um artista de rua, né, uma estátua viva, sempre tem em algum lugar na cidade, nos lugares onde nós nos concentramos para trabalhar e para consumir, sempre tem, né, um artesão, uma coisa ali pujante vendendo, um cara que vende seus quadrinhos, ou sua arte, o cover do Elvis Presley, do Michael Jackson e etc. É um grande ateliê, né, que não é o lugar, portanto, mais arrumadinho, né, do mundo, com certeza. Não é o lugar mais, assim, aquela coisa cinematográfica de cidade, de bairro, subúrbio norte-americano, anos 50, né? Com certeza não. Então, assim, não é tudo limpíssimo, não é tudo organizadíssimo, não, né? É tudo meio bagunçado, mas muito vivo, colorido, e hoje está de um jeito, amanhã eu passo já é outra coisa, já tem uma outra coisa. E isso tem gente que não gosta, tem quem não gosta de bagunça, quem tem toque, quem gosta das coisas todas limpas, organizadas, catalogadas, com certeza deve se sentir mal ao andar numa metrópole como São Paulo ou como tantas outras. Mas se perceber, né, o quão rico é essa troca cultural, essa pujança que nos atualiza, que nos faz sempre estar à frente, pensando em como a humanidade está e para onde vamos, o que queremos, né? Essa provocação da arte e da cultura, né? O acesso também à cultura, né? O acesso. Quantas pessoas vêm de tantos lugares para as metrópoles, porque nesses lugares não tem. O que que não tem? Não tem. Não tem. Ah, lá não tinha teatro, lá não tinha cinema, ah, lá não tinha isso, lá não tinha aquilo, lá eu queria fazer um curso de dança, não tinha. Ah, lá eu queria fazer um curso disso, daquilo, etc. Lá não tinha essa cultura e essa arte. Então eu vim para São Paulo. Lá eu queria ser cantor, mas lá não dava para ser cantor. Aqui eu consigo botar uma caixa de som no meio da praça qualquer e cantar e as pessoas me dão um trocado e quem sabe um dia eu tô tocando num barzinho, quem sabe um dia eu tô tocando em outro lugar e de repente eu gravei um CD e de repente eu tenho um álbum lançado no Spotify e agora eu sou um músico, né? Então, esse ateliê gigantesco de arte e cultura participativa, onde as pessoas comuns também são artistas, elas participam, né? Pujante, né? Vivo, tá vivo, ele pulsa o tempo todo, ele nunca dorme e ele é permanentemente em transformação e transformações muito rápidas, né? A cidade está diferente, né? Ela está diferente todo dia. Você andou, você olhou, você falou, oh, isso aqui é novo, isso aqui não tinha, isso aqui é um protesto, isso aqui é uma reflexão, isso aqui é política, isso aqui é arte, isso aqui é emoção, isso aqui é solidão, isso aqui é amor. Olha esses coraçõezinhos que colocaram aqui na Praça Roosevelt, olha isso, olha aquele orelhão. A cidade como um grande ateliê, né? Então, essa é uma coisa que não tem a beleza do organizadinho, né? Mas tem a beleza da criatividade humana, que é inerente à nossa natureza. Outro tópico, né, dentro desse conceito de provocar um novo olhar para a metrópole, é a cidade como o maior encontro da diversidade humana, que acolhe e provoca o convívio e a troca de todas as tribos. Vou repetir esse tópico, né? Então a gente vai provocar um novo olhar para a metrópole, para as pessoas perceberem que a cidade grande, ela é o maior encontro da diversidade humana, que acolhe e provoca o convívio e a troca de todas as tribos, né? Cidades cada vez menores têm muito menos tribos, muito menos convívio, né? E, portanto, elas não são, por conta disso, tão acolhedoras. A cidade, as metrópoles, uma cidade como São Paulo, ela é muito acolhedora. Ela pode não ser confortável, ela pode, a princípio, parecer muito agressiva, bruta, caótica, mas ela acolhe. Ela acolhe, porque você tem pessoas de países de todos os lugares que vêm para cá e aqui conseguem um lar, aqui conseguem um trabalho, conseguem trabalhar para se alimentar e para morar. Foi acolhido,
Foi acolhido na grande metrópole. Por quê? Porque se reúnem muitas pessoas, onde tem muitas pessoas tem dinheiro, onde tem dinheiro eu posso produzir algo que as pessoas consomem e eu posso sobreviver, e eu posso ter a minha casa, a minha família. Uma grande cidade, isso acontece. Uma pequena cidade, às vezes eu chego lá e eu procuro trabalho e não tem. Eu tento vender uma coisa, mas vende uma ou duas por semana e isso é muito pouco dinheiro e eu não consigo sobreviver com isso. Então eu vou para onde? Para um grande centro urbano onde tem muita gente, onde tem 20 milhões de habitantes e entre 20 milhões de habitantes, pelo menos umas 200, 300 por semana vai comprar o meu produtinho X e com isso eu consigo pagar um aluguel em algum lugar que também eu consigo morar. E aí isso me acolhe, e então a gente tem pessoas do mundo inteiro, pessoas do país inteiro nas metrópoles, né? Então é isso. E com isso a gente tem o maior exemplo, né? Se você olhar socialmente falando, sociologicamente falando, você olha o maior exemplo de encontro da diversidade humana estão nas grandes metrópoles, né? É lá que você tem uma amostragem maior do que de fato é a natureza humana. Isso gera uma coisa maravilhosa, porque pensa, quando você vive numa bolha muito específica, você toma aquilo como natural, você toma aquilo como normal. Então, tudo que foge aquilo não é normal, é anormal. Então, todo comportamento que foge daquele com o qual você está habituado, você fala que é anormal. Uma pessoa assim é anormal, é doida, é estranha, né? Quando eu convivo com a maior amostragem possível da diversidade da natureza humana, eu percebo que o normal é muito maior, né, do que eu imaginava. O que é normal para a natureza humana, para o ser humano, é muito maior do que eu imaginava. E não só aquilo que se restringe aos meus hábitos e dos meus pares, né? Então, isso diminui os preconceitos, diminui a minha visão mesquinha e provinciana de mundo, né? Então é isso. A cidade como o maior encontro da diversidade humana que acolhe e provoca o convívio e a troca de todas as tribos. Quanto maior troca de cultura, de conhecimento, seja acadêmico ou empírico ou histórico de cada tribo, maior a evolução humana. Não à toa que os maiores desenvolvimentos tecnológicos, né, comerciais, de serviços, eles acontecem nos grandes centros e eles demoram a chegar nas pequenas cidades. E eles acontecem porque tem muita troca. Quando você vê uma grande universidade como a USP ou como outras de grandes cidades, você lá dentro, você vê o quão o conhecimento avança numa velocidade absurda por conta da troca de pessoas completamente diferentes e formas diferentes de olhar para o conhecimento, né? Então, esse é um outro novo olhar para a metrópole, que é a cidade como o maior encontro da diversidade humana, né? E o último tópico desse conceito, para a gente provocar um novo olhar das pessoas e de nós mesmos para a metrópole, o último é a cidade, né? Olhar para a cidade como a maior demonstração de cooperação humana e compartilhamento, onde a força de trabalho e produção de todos possibilita o acesso à maior quantidade de serviços, de aprendizagem, de lazer, de saúde e de tantas outras coisas que se concentram em grandes cidades, né? Vou repetir. A cidade como a maior demonstração de cooperação humana e compartilhamento, onde a força de trabalho e produção possibilita o acesso à maior quantidade de serviços, de aprendizagem, de lazer, de saúde e de tantas outras coisas que se concentram, se juntam nas grandes cidades, né? Então esse é um olhar também muito bonito, porque quando a gente fala assim que a cidade é, e de fato é, sociologicamente falando, né, a maior demonstração de cooperação humana, você fala assim, isso é lorota, que cooperação, aqui é um se servindo do outro, aqui é um querendo pegar o do outro, né, e tal. Sim, isso tem mais a ver com o comportamento, ok.
Mas eu não estou falando do comportamento, eu estou falando da produção. Eu estou falando do que nós fazemos no nosso dia a dia. O que nós fazemos? Nós trabalhamos, nós estudamos, né? E trabalhando e estudando, nós estamos produzindo alguma coisa, um serviço, um produto ou alguma coisa para alguém, né? Então, esse alguém vai usufruir e esse alguém está aqui na cidade. Então, se eu trabalho com a parte de consumo, eu estou ali trabalhando no setor onde são produtos e coisas que as pessoas vão consumir e vão usufruir. Se eu trabalho no setor de serviços, né, e ele é imenso, eu sei lá, eu sou um professor de academia, eu sou um dentista, eu trabalho no posto de gasolina, eu sou um flanelinha, enfim, eu estou servindo a alguém. O meu trabalho serve a alguém. Eu sou um médico do hospital de câncer, né? Eu sirvo alguém, eu curo pessoas. As pessoas vêm de outras cidades para curar o seu câncer aqui na cidade grande, né? Se eu sou uma pessoa que trabalha no setor de ensino, né? Eu sou um professor de samba, eu sou um professor de tango, de zumba, de yoga, eu sou um professor de teatro, eu sou um professor de pintura, de desenho, de mangá, de produção de games, eu sou um professor de matemática, de filosofia, eu sou um professor de engenharia. Se nós esses cursos todos livres, regulares, profissionalizantes, todos eles, né, eles aumentam a aprendizagem. Quantas pessoas vêm de outros lugares, como eu já disse, para fazer cursos aqui de todos os jeitos. Lá na minha cidade não tem teatro, Diogo, e aqui tem, é muito legal, né? Lá na minha cidade não tem polidense, e eu faço polidense aqui porque é muito legal, né? Aqui tem muitas escolas, eu fui em uma, não gostei, fui em outra, não gostei, fui em outra, não gostei, fui na quarta, adorei, eu fui em várias, né? Aqui tem aula de circo, aqui tem aula disso, tem aula daquilo, tem aula de tênis, tem aula de badminton, tem aula de beisebol, tem aula de bocha, tem aula de xadrez, né? Tem aula de guitarra, de trompete, de piano, de canto, né? Então, e quem faz essas aulas são professores, e esses professores são pessoas que estão produzindo conhecimento e a gente está absorvendo conhecimento. Ou seja, a força de trabalho, né, da cidade é enorme, é gigantesca. Cada pessoa é uma força de trabalho. Cada pessoa está produzindo alguma coisa. E na cidade, como na metrópole, como são muitas pessoas, isso soma no acesso a tantas coisas que nós podemos, até mesmo no lazer, né? Uma cidade, uma metrópole, com certeza é o lugar onde tem mais lazer. Você fala, Diogo, mas na metrópole não tem uma praia maravilhosa como a do Nordeste. Claro, não tem. Essa é uma forma de lazer, né? Uma forma, não tem essa praia do Nordeste, não tem. Mas tem tantas outras, né? Tem tantas outras formas de lazer ligados à cultura, né? Ligados a esportes, né? Então, assim, aqui eu posso ser um cara que o meu lazer é fazer um esporte assim que ninguém faz, né? Mas aqui na metrópole existe um clube do esporte que ninguém conhece. E eu vou nesse clube e eu sou o cara que joga esse esporte que ninguém conhece. E esse é o meu lazer. Lá na praia, caribenha do Nordeste, não tem. Né? Então lá tem, claro, belezas naturais, tem muitas coisas que são outros tipos de lazer, mas geralmente um ou dois tipos de lazer em cada lugar. Nas metrópoles você tem uma diversidade muito maior e gigantesca de lazer, né? Então, e isso tudo vem da força e da cooperação humana e do compartilhamento do que todos nós produzimos com a nossa força de trabalho. Então, esse é o terceiro ponto. Então, só para recapitular esse primeiro conceito. Qual é o conceito? Provocar um novo olhar para a metrópole. Dentro desse conceito, quais cidades a gente pode olhar? A cidade como um gigantesco ateliê de arte e cultura participativa, pujante e permanentemente em transformação. Posso olhar a cidade como o maior encontro da diversidade humana que acolhe e provoca o convívio e a troca de todas as tribos. E posso olhar a cidade como maior demonstração de cooperação humana e compartilhamento, onde a força de trabalho e produção possibilita o acesso a maior quantidade de serviços, de aprendizagem, de lazer, de saúde e tantas outras coisas que se concentram em grandes cidades. Esse é o primeiro grande conceito dentro do superobjetivo do Monólogos Urbanos. Vamos agora para o segundo grande conceito, podcast. Segundo grande conceito. Qual a minha relação com a cidade? Qual a minha relação com a cidade? E aqui
A gente tem vários tópicos, né? E vamos a eles. Primeiro, além dos meus interesses individuais, qual é a minha contribuição para o bem-estar urbano? Não é? Além dos meus interesses individuais. Claro, tudo que eu faço tem a ver com os meus interesses individuais, mas o bem-estar urbano também é um interesse individual, né? Mas ele não vem do nada, ele vem do bem-estar urbano que nós, que vivemos na cidade, promovemos. Então, além dos meus interesses individuais, né, qual é a minha contribuição para o bem-estar urbano? Outro tópico. Ah, eu, eu já aprendi a viver em cidade grande? Pergunto. Eu entendi como construir aqui na cidade grande qualidade de vida? Vou repetir essas duas perguntas, são muito legais, né? Eu já aprendi a viver em cidade grande? Eu entendi como construir aqui qualidade de vida, porque qualidade de vida em cidade grande é diferente de qualidade de vida no campo, de qualidade de vida na praia, de qualidade de vida no interior. É diferente. Eu já aprendi, eu já saquei como que é. Aqui, ótima pergunta, e tem até uma reflexão sobre isso bem direta na peça, né? Outro tópico. Eu aprendi a conviver verdadeiramente com a diversidade da cidade, entre aspas, do careta ao doidão, fecha aspas, entre aspas, do rico ao pobre, fecha aspas. Eu aprendi a conviver verdadeiramente com essa diversidade. Será? Já percebi como isso impacta no dia a dia urbano, essa convivência com essa diversidade? Outra pergunta. O que eu estou consumindo? Ou seja, patrocinando, financiando, fomentando na cidade. Tudo aquilo que eu consumo, e consumir pode ser assistir uma coisa. Consumir não é só comprar, né? É dar audiência, né? Tudo aquilo que eu consumo, eu patrocino. Se eu patrocino, eu estou financiando, eu estou fomentando para que tenha mais. O que eu estou consumindo aqui na cidade? O que eu estou patrocinando? Outra pergunta. Eu já compreendo a diferença do que a cidade grande e pequena pode oferecer, de bom e de ruim? Eu já compreendo a diferença do que uma cidade grande e uma cidade pequena pode oferecer de bom e de ruim? Qual eu prefiro? Como eu faço para alcançar o que eu quero? Se eu prefiro uma ou se eu prefiro a outra? Como eu faço para alcançar isso e amar o meu lugar? O meu lugar, o lugar onde eu vivo. Como que eu faço? Outra pergunta. Qual parte de mim eu exponho na cidade? A melhor ou a pior parte de mim? Qual parte de mim eu exponho? Eu coloco na cidade, nos espaços públicos, no transporte, no trabalho. É a minha melhor parte? Ou essa eu deixo só para o meu âmbito privado? Ou é a minha pior parte? E a cidade? Ainda dentro desse conceito. A cidade são os prédios ou são as pessoas? Se a cidade são os prédios, eles sempre são os mesmos. E aí, talvez, para melhorar a cidade, talvez nós teremos que demolir tudo e construir tudo de novo. Ou a cidade são as pessoas da cidade. E se são as pessoas, elas estão trazendo para o convívio a melhor parte delas ou a pior parte delas. Última pergunta desse conceito. A cidade é problema só do prefeito? A cidade é um problema gigantesco só do prefeito? Democracia ou autocracia? Eu suporto a lentidão democrática das mudanças. Eu suporto a insatisfação do consenso democrático. Porque democracia é consenso. Um quer um extremo, o outro quer o outro extremo. As pessoas vão dialogar e vão chegar num acordo, num consenso que vai deixar todos insatisfeitos, mas vai fazer com que eles possam conviver.
Na autocracia, um extremo vence os demais. Ele consegue aplicar tudo o que ele quer e os demais são anulados, cancelados, eliminados. A cidade é problema só do prefeito. E essas são as perguntas que estão permeando aí a nossa peça em relação a esse conceito que é: qual é a minha relação com a cidade, certo? Qual a minha relação com a cidade? E vamos para o último conceito do nosso super objetivo do Monólogos Urbanos. O último conceito, o conceito da utopia, que é: qual a cidade que queremos? Né? A gente está provocando a plateia em nós mesmos com essa peça, essa pergunta: qual a cidade que queremos? E aí um primeiro tópico para provocar, né, para a gente entender. A gente quer a cidade que eu só durmo e trabalho, ou a cidade em que eu vivo na cidade? A gente quer a cidade em que eu só durmo e trabalho. Durmo, acordo, trabalho, volto, durmo, trabalho, durmo, trabalho. Ou a cidade em que eu vivo na cidade, eu vivo na cidade e trabalho e durmo, mas vivo na cidade. Outro tópico de qual cidade que queremos, qual é a nossa utopia, a nossa estrela distante, quase inalcançável, mas que nos guia para fazer as escolhas, tá? Outro tópico. Qual a cidade que queremos? A cidade de guetos separados, isolados, ou a da diversidade, da troca e, portanto, da tolerância com as diferenças. A cidade de guetos separados ou a cidade da diversidade, troca e, portanto, da tolerância com as diferenças. E quando eu digo diferenças, eu digo todas as diferenças, né? Quando a gente fala da tolerância com as diferenças, é óbvio que vem imediato, né, a liberdade e o respeito às minorias. Óbvio. E isso é o mínimo, né? Mas que essas minorias não formem guetos. Na verdade, a cidade da diversidade, as minorias são respeitadas, né, de verdade, não só na lei, né? Elas têm liberdade e elas têm as mesmas oportunidades. Mas, além disso, elas também conseguem conviver com as outras, né? Então, eu que sou um cara que gosto de funk, convivo com um cara que gosta de música erudita, com o que gosta de sertanejo, e com o que gosta de forró, e com o que gosta de heavy metal. E eu convivo sem preconceito e respeitando o gosto de cada um, né? E o jeito de cada um. Qual cidade que queremos? A dos guetos separados. Ou a que dá mais trabalho, que é a cidade da diversidade. Mais um tópico da cidade que queremos, está acabando. A cidade, né, que queremos é uma cidade com água, rios, né, lagos, limpos. E água é diferente de esgoto, né? A cidade com água, a cidade com terra, chão, sabe? Areia e verde, grama, plantas, flores, árvores, sombra, passarinhos, né? Ou a cidade do asfalto, a cidade das ruas largas e calçadas estreitas, a cidade dos carros estacionados. É a cidade onde eu quero pessoas na rua ou máquinas na rua. Máquinas de 1 tonelada que chegam a 200 por hora e às vezes são conduzidas por pessoas alcoolizadas. Tudo isso são perguntas utópicas, filosóficas. Eu quero uma cidade onde eu tenho um viver natural aqui, ou uma cidade onde esse viver natural eu só vou ter se eu pegar a estrada, se eu for viajar. E por último, qual cidade que queremos? É a cidade em que todos sonham com luxo, a cidade da ostentação consumista, ou a cidade do consumo mais saudável e menor desigualdade? A cidade dos bens materiais ou a cidade dos bens humanos?
tudo isso? Claro, utopia, filosofia. Mas é na utopia, na filosofia, no abstrato, em que a gente discute e revê os nossos valores, que vão definir lá na frente as nossas escolhas. Repetindo então, a cidade que queremos é a cidade que eu durmo e trabalho ou a que eu vivo. É a cidade dos guetos ou a da diversidade. É a cidade da água, da terra, do verde ou das máquinas, do asfalto e dos carros. É a cidade do luxo, ostentação e consumo exagerado ou do consumo saudável e menor desigualdade, dos bens materiais ou dos bens humanos. Qual cidade queremos? Então pessoal, esses são os 3 grandes conceitos que são os objetivos da peça Monólogos Urbanos. Provocar um novo olhar para a metrópole, qual a minha relação com a cidade e qual a cidade que queremos, tá? Este super objetivo ele está na construção dos personagens, nas falas dos personagens, na intersecção entre as falas das personagens, de um versus o outro, um em relação ao outro, e na relação entre esses personagens e as músicas, e a letra das músicas, e tudo isso amarrado com aquele texto final, onde nós fechamos a peça. É nisso tudo que está esses 3 grandes conceitos, que é o super objetivo do Monólogos Urbanos. Então espero que vocês tenham gostado, espero que isso seja o norte para a criação de vocês e para o trabalho de vocês. Grande abraço.